Olá, seja bem-vindo ao EXP. Você está com uma questão de linguagens e se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se. Eu, Cláudia Fumi, estou aqui para resolver essa questão com você, para a gente ver como é fácil resolver uma questão de linguagens. Vamos lá? Nós começamos aqui pelo comando que diz o seguinte: o texto descreve características de uma tecnologia de informação e comunicação contemporânea. Então, o assunto tecnologia de informação e comunicação contemporânea, tecnologia de informação e comunicação contemporânea, e nós temos aqui a descrição de características dessas tecnologias. Então, características que têm se mostrado difíceis. Olha que coisa interessante. Está vendo esse tem com acento circunflexo? É porque o sujeito dele é essa palavrinha que retoma uma palavra anterior que está no plural. Ou seja, ó, comunicação está no singular, informação está no singular, tecnologia está no singular. Então, o que a gente tem aqui é características. Características é retomada pelo que e o que é o sujeito de tem. Então, olha, as características têm se mostrado difíceis de identificar. Então, eu vou acrescentar aqui características difíceis de se identificar. Características difíceis de identificação. Tá? Então, eu já tenho aqui no comando da questão duas coisas importantes. Estamos falando sobre as tecnologias de informação e comunicação contemporânea, temos características difíceis de identificação. Por causa da utilização de, olha, essa daqui é a parte da pergunta do comando. Então, as características são difíceis de identificar, por quê? Por que que a gente não consegue identificar? Agora a gente vai para o texto para conhecer essa ideia e entender como é que a gente vai localizar aqui a resposta certa. Lá em cima, estudo da FGV mostra que robôs infestam o debate político no Brasil. Então, eu tenho aqui um estudo que vai me dar respaldo, né, um argumento de autoridade. Eu tenho aqui robôs, que são elementos das novas tecnologias de informação e comunicação contemporânea, e eles estão infestando o debate político no Brasil. Aqui já tem uma delimitação do que seria o assunto. Um estudo divulgado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas afirma. Então, esse estudo aqui, ó, ele só está me mostrando o quê? O argumento de autoridade. Ele só ampliou aqui essa ideia do estudo da FGV. O que ele afirma? Aí vamos trocar aqui para a gente poder ter um critério para arrumar o texto. Ele afirma que perfis automatizados, que aí são as TICs, em redes sociais, o ambiente das TICs, já são usados em larga escala no debate político no Brasil. Até aqui eu não tenho a dificuldade, tá? E não para aprimorá-lo. Então eu sei que eu tenho aí um debate político, né? Então, a gente tem lá debate político, deixa eu colocar aqui só para poder orientar minha leitura. Debate político. O que a gente está usando? Perfis automatizados, tá? E não para aprimorá-lo. Então, não é para o perfil, não é para deixar o debate melhor. Segundo a pesquisa, esses robôs se converteram em uma potencial ferramenta para a manipulação de debates nas redes sociais. Então, eu já entendi aí que o robô no debate é usado para manipulação daquilo que seria o debate, tá? Meu primeiro parágrafo está muito bem entendido. Aqui a gente vai perceber que tem aspas, por quê? Porque é uma citação. Nas discussões políticas, os robôs têm sido usados por todo o espectro partidário, não apenas para conquistar seguidores, mas também para conduzir ataques a opositores e forjar discussões artificiais. Então, como é que a gente faz com essa manipulação? É o que a gente tem aqui agora. Ó. A manipulação é feita com conquista de seguidores. Nós temos aqui ataque a opositores e tenho aqui a forja de discussões artificiais. Então, a manipulação é feita dessas três formas.
Eles manipulam debates, criam e disseminam notícias falsas e influenciam a opinião pública, postando e replicando mensagens em larga escala. O estudo demonstra de forma clara o potencial danoso dessa prática para a disputa política e o debate público, diz o diretor da FGV, Marco Aurélio Rudiger. Olha só, então aqui eu tenho uma explicação, uma ampliação do que seria a manipulação desses debates. Por enquanto, eu não falo sobre características difíceis de identificação. Eu só estou falando sobre o potencial danoso dessa manipulação nos debates. Então, minha resposta ainda não está aqui, mas eu já sei o que o texto apresenta. Terceiro parágrafo. O estudo conclui que, então nós temos aqui a conclusão do estudo. Os robôs buscam imitar o comportamento humano. Então, essa imitação do comportamento humano aqui é que vai ser ampliada agora. Imitar o comportamento humano e se passar como tal de maneira a interferir em debates espontâneos e criar discussões forjadas. Então, quando ele interfere em debates espontâneos, o que é que a gente sabe? Que tem aqui uma dificuldade de reconhecer. Não, estou tirando daquilo que eu penso, não daquilo que está escrito. Com esse tipo de manipulação, os robôs criam a falsa sensação de amplo apoio político a certa proposta, ideia ou figura pública. Então, qual é o resultado? Falsa sensação. Vou colocar aqui, eles criam falsa sensação, né? Que seria o resultado dessa manipulação aí. Criam falsa sensação. Para a FGV, aqui no último parágrafo, a participação ostensiva de robôs no ambiente virtual tornou urgente a necessidade de identificar suas atividades. Então, o que a gente precisa aqui? Identificar suas atividades e, consequentemente, diferenciar quais debates são legítimos e quais são forjados. Então, qual é o nosso problema aqui? Identificar, é justamente isso aqui, quais são legítimos e quais são forjados. Então, essa dificuldade de identificação é a que está apontada justamente aqui, tá? Agora a gente vai reler o comando e vai entender o que é que a gente precisa aqui reconhecer como resposta. Como seria mesmo a pergunta do comando? Volta e recupera, porque a gente lê tanta coisa que acaba esquecendo. Então, nós estamos falando sobre as características das tecnologias de informação e comunicação contemporânea, e essas características têm se mostrado difíceis de identificar. Por que mesmo? A resposta seria: elas são difíceis de identificar por causa da utilização de linguagens comuns. Bom, se eu preciso identificar quais são legítimos e quais são forjados, é porque as linguagens são comuns. Letra B. É difícil de identificar porque se utilizam diferentes redes sociais? Não, o texto não falou sobre diferentes redes sociais. É por causa de informações falsas? Nós temos aqui debates forjados, mas não informações falsas. Então, também não é a letra C. Opiniões políticas. O problema não são as opiniões políticas, o problema é que elas são forjadas. Então, só opiniões políticas não é a nossa resposta. Já esqueci o comando de novo? Volto aqui, as características têm se mostrado difíceis de se identificar por causa da utilização de figuras públicas. Não, a questão não são as figuras públicas. O problema da gente é que é preciso diferenciar quais os debates legítimos e quais os forjados. Ou seja, nós temos aqui linguagens comuns. Você gostou? Curte esse vídeo e aproveita, faz seu comentário porque a gente quer ouvir você. Nós estamos aqui no XP.